Um casal famoso e milionário. Joey Manganiello e Sofia Vergara estavam juntos desde 2015. Em 2020, o casal chegou a adquirir uma mansão em Beverly Hills, avaliada em 26 milhões de dólares. Um relacionamento dos sonhos para muitos, mas que não resistiu ao vazio e problemas pessoais que dinheiro nenhum é capaz de resolver. Nos últimos dias, o casal confirmou aos tabloides americanos que tomou a difícil decisão do divórcio. O motivo, segundo fontes de publicações internacionais, seria o alcoolismo. O jornal britânico Daily Mail revelou que Joe, de 46 anos, que no passado sofreu com abuso de álcool, estaria sóbrio há 21 anos, mas que não suportou estar casado por 7 anos com a atriz Sofia, por ela justamente também ser refém do alcoolismo e não abrir mão do vício. A fonte do jornal ainda afirmou que o fato de Sofia não estar sóbria teve um impacto no casamento dos atores. A exemplo do famoso casal de Hollywood, casos em que as prioridades e valores são invertidos, muitos acabam reféns das consequências ruins. Os atores são mais um caso comum de quem tem tudo no que diz respeito à vida financeira e ainda assim não consegue solucionar problemas na vida pessoal. No início deste ano, por exemplo, o bilionário Thomas Lee foi encontrado morto em seu escritório. Aos 78 anos, o empresário, financiador e investidor americano cometeu suicídio durante um quadro de depressão que tratava com medicamentos. Thomas Lee era dono de um patrimônio de cerca de 2 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Um patrimônio ao qual o empresário dedicava todas as forças, que supostamente colocava o dinheiro como prioridade e acabou sucumbindo ao vazio interior. Um extremo que tem atingido cada vez mais pessoas. No mundo globalizado em que o dinheiro ganha status de valor sobre-humano, alguns pagam um alto preço por cultuarem riquezas em uma perigosa inversão de valores. Ele estava extremamente irritado, impaciente, ele estava estranho. Ele me conta que perdeu o dinheiro que ele recebeu da rescisão do trabalho dele nessas operações. O relato é de uma mãe que perdeu o filho para a frustração de investimentos que deram errado. Na ilusão de ganhar dinheiro levado pelos discursos de influenciadores da internet, Tiago, aos 32 anos, passou a viver a obsessão por lucros em investimentos em day trade. O rapaz chegou a uma dívida de R$200 mil, entrou em depressão e tirou a própria vida. Quando você adoece psiquicamente e tem todas essas perdas financeiras, você perde o discernimento da vida. Você passa a não enxergar mais solução. Essas pessoas que estão fazendo esses cursos, dizendo que você vai ficar milionário se você fizer tal coisa, se você fizer desse jeito ou daquele, essas pessoas não me deveriam estar com as mãos sujas de sangue. Histórias de quem sofre supostamente por consequência da inversão de valores do mundo moderno. Investem naquilo que não é primordial. Riqueza e luxos, que podem até pagar tudo no mundo material, mas que em muitos casos não sustentam a paz. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua segunda-feira. Hoje, dia 14 do mês de agosto, dia de quebra de maldição na vida financeira. E nós estaremos aqui de plantão, hoje, segunda-feira, para te atender, orar por você e para que você tenha também uma direção, para que você possa dar a volta por cima e sair de uma situação de mesmice, de amarração, de humilhação. Você que está me assistindo agora desempregado ou desempregada, cheio de dívidas, cheio de processo, você quer dar um basta nisso, você precisa de uma luz, de uma direção. Hoje, segunda-feira, quando você colocar a planta dos pés aqui, Deus vai lhe dar essa direção. Essas pessoas que eu vou colocar agora como depoimentos, como histórias, estavam assistindo o programa como você e tomaram a decisão de, num dia como hoje, estar conosco.
Acompanhe os depoimentos. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E ela? Isadora. A Isadora. Yuri, como é que estava a situação? O que você estava enfrentando que levou você a vir segunda-feira fazer o pacto? O que estava lá enrolado lá? A gente tinha uma situação no banco, né? Onde a gente pegou um valor e veio se acarretando, né? Isso faz muito tempo já, muito tempo. E Um dito popular, virou uma bola de neve. virou uma bola de neve. E aí vinha cada vez piorando, né? Cada vez piorando a situação. Aí entrou o propósito que o senhor falou, que até o final do ano a gente resolveria tudo, né? Sim. Aí eu escutei a palavra que veio do altar. Se foi pregado, eu acredito. Eu acredito que até final do ano eu vou resolver minha situação. Aí a gente botou nas mãos de Deus, ó. O banco ligava assim, ó, pai. Aí eu falava para Deus, ó, ainda não dá. Ainda não dá. Aí, de novo, o banco ligava, a gente ligava, o banco, não, ó, tal proposta. Não, ainda não dá, senhor. O senhor tem que ir, né, operar o milagre. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar, ficou bom pra gente, a gente vai acertar para que as coisas comecem. Que eu acredito que quando vai se acertando as coisas, começa a andar melhor, né? Sei. E aí pagou a dívida. Paguei a dívida. Paguei a dívida. Yuri, no auge da dívida, chegou a quanto? Uns 70 mil. É? É. Chegou a isso. Chegou em 70 mil. Aos olhos humanos não tinha como você pagar. Não, e foi assim, ó, coisa muito pequena. Era uma coisa muito pequena. Quando viu, o banco já estava juros. Chegou nos 70 mil, daí eu Perdeu o controle. Perdeu o controle. Mas pagou. Sim, paguei. Que bom. Dá certo, Isa, vir no congresso? Acordar cedo, igual vocês fazem. Sim, e detalhe, pastor, às vezes a gente tentava fazer com a força do braço, né? Como ele falou, o banco ligava e a gente tem isso. Só que quando a gente colocou no altar, nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. A dar certo. A dar certo. Bem forte pro nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? É a Adriana. Adriana, né? O que aconteceu vindo aqui, pacto, segunda-feira? Então, pastor, eu cheguei na igreja assim com a vida totalmente amarrada. Eu era uma pessoa da mentalidade assim muito escassa, muito apegada nas coisas. Não tinha dinheiro, mas era apegada no pouco assim que tinha, né? E aí eu fui vindo no congresso, fui seguindo as orientações, fazendo os votos, os propósitos. Deus foi me dando direção. Eu fui sacrificando, fui ficando mais, né, na dependência de Deus, não sendo apegada nas coisas. Hoje eu sou funcionária pública, eu que morava sempre assim, edícula dos fundos, hoje eu tenho a minha casa e eu creio que muito mais tem Deus para fazer. Muito mais. Feliz Amém. por você. Amém. Como é que é o nome da senhora? Agostinha. Dona Agostinha, né? O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, direitinho? Eu já faço segunda-feira há muitos anos, Sim. mas eu não tinha causa na justiça, não sabia que eu tinha. Aí passou um dia e disse assim, ó, quem tem causa na justiça, levanta a mão. Eu não tinha, mas aí tocou em mim, eu levantei. Aí, a cabo de 15 dias, o telefonaram para mim, a senhora tem um dinheiro para receber de empréstimo. Não, moço, já tem empréstimo, eu quero pagar, eu não vou. Não, senhora, a senhora não entendeu, a senhora tem dinheiro para receber. Estão pegando da senhora e a senhora não sabe. Aí a senhora vai em tal lugar. Eu fui no advogado, aí eu fiquei lutando 5 anos, lutando aqui, lutando, quando chegou a outra semana passada, que deu aquele frio forte. Sei. O mal começou assim, faz com esse frio, tá com problema na perna, dor na perna, tudo faz com esse frio. Eu vou. Aí quando chegou quinta-feira, agora às 10 horas, ele ligou para mim, Dona Agostinha, sua casa saiu. Deu certo. Deu certo. Deus é fiel legal, mesmo. né? Deus nem sabia que eu tinha esse dinheiro. Deus sabe e no dia tudo. de frio, aquela segunda-feira com frio, Foi. a senhora, o mal soprou, né? Soprou para eu não vim. Faltava uma semana, né, para ganhar a benção. Não se esqueça de uma coisa, quando você está próximo de ser abençoado, o mal cria uma situação. Só para roubar a sua bênção. Você está vendo como é que é? Deu certo? Deu certo. Dá certo. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. O nome da senhora? Flávia. Flávia. Vindo segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo, o que aconteceu?
Aconteceu que eu cheguei de outro estado, pastor. No início de junho começou a semana do Provai, da Prova com Deus. Sei. E eu estava colocando o currículo e não chegava mensagem, não chegava nada de entrevista. Tudo amarrado. E na primeira segunda-feira, eu lembro que eu vim às 10 da manhã, eu me lancei. Vim para o altar, peguei o envelope e no outro dia começou a chegar as mensagens no WhatsApp, começou a chegar as ligações e os e-mails. Comecei a fazer entrevista. Na segunda-feira seguinte, eu subi no altar. Quando eu desci do altar, que eu cheguei em casa, que eu peguei o celular, que eu olhei a mensagem, já estava lá a contratação. Deu certo, Flávia? Deu certo. A porta abriu? A porta se abriu. Muito bom, né, pessoal? Bem forte para o nosso Senhor. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Escolhe um horário hoje e esteja aqui conosco. Essa reunião de prosperidade com Deus é para que você, esse ano de 2023, tenha sucesso na sua vida financeira, que a sua alma seja próspera. Você já pegou a sua aliança do pacto? Traz ela. Volta para a fé, esteja aqui conosco na fé. Vamos lutar, porque se você lutar, Deus vai lhe abençoar. Se você não tem a sua aliança do pacto, nós vamos entregar nas suas mãos. Esse ano não vai terminar sem a nossa vitória. Levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas, pega aí os seus projetos, seus planos, traz aqui. Você, corretor, que está me assistindo agora, traz aquilo que você tem para vender, que você quer que se desenrole, vem lutar. Acompanhe o depoimento da dona Zuleide, daqui a pouco eu volto. O que era a senhora, o que era a sua vida antes do congresso, antes de segunda-feira, antes de ser fiel a Deus? Antes de ter a direção divina, como é que era a sua vida financeira? Na verdade, eu não tinha uma vida financeira, né? Eu trabalhava muito, cheguei a trabalhar como, mesmo tendo experiência de 5 anos na área administrativa, tendo faculdade de ciências contábeis, eu cheguei a trabalhar de babá, porque eu não conseguia emprego, vivia desempregada. Vivia desempregada? Sim, o meu currículo para alguns trabalhos era muito bom e para outros faltava, então eu nunca se encaixava. Nunca se encaixava? Não. Não dava certo? Nunca. Aí trabalhei depois como operadora de telemarketing, trabalhava muito, e foi aí que desenvolvi a técnica de venda. Foi uma bênção, assim, nesse sentido. E quando eu descobri, realmente comecei a fazer a Nação dos Vencedores, assim, com toda a minha força, minha dedicação. Na época da pandemia, quando estava tudo parado, a gente ficou 60 dias parado, e foi aí que Deus mais me abençoou, onde eu consegui construir casa, mobiliei, equipei, tudo à vista. Na pandemia? Em plena pandemia. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque era um momento muito difícil para a maioria das pessoas e para nós também. Ficamos 60 dias sem trabalhar. E quando comecei a trabalhar, continuei aqui no Pacto, a gente vinha, né, fazer as reuniões, e Deus foi abençoando. Eu iniciei uma casa sem ter condições nem de pagar o arquiteto para fazer a casa, e, de repente, as coisas foram se encaixando. Foi uma decisão que eu tive naquele momento, e as coisas foram se encaixando. Eu construí, assim, a gente construiu em 1 ano e meio, já estávamos, em 1 ano estávamos morando dentro da casa, quando a gente decidiu. Mobiliada, equipada, todo com móvel sob medida, e uma casa, assim, bem boa. Tudo do jeito que eu queria. Do jeito que a senhora quis. Sim, com janelas com persiana elétrica, porcelanato, em tudo, e móveis todos sob medida. Assim, uma casa grande, com 3 quartos, sendo um suíte. Sim. Uma casa bem ampla. E assim foi sem pedir dinheiro emprestado, sem fazer financiamento bancário, somente no meu trabalho.
Contando com Deus ali. Só com Deus. Quando faltava assim, aí de repente faltava, eu falava para o meu marido, mas o que está faltando? Assim, quanto tempo nós temos? O que vai faltar? Daí a gente já vinha fazer propósito, orava, buscava, e Deus abençoava, e aí eu recebi o dinheiro que precisava para aquela etapa. Concluí a casa, concluí o pagamento também. Não fiquei devendo nada para ninguém. E é muito importante comentar o seguinte, que do tempo que nós estamos aqui fazendo o congresso, tanto eu como o pastor Odônio, nós não vimos ela faltar. Não veio de manhã, veio à tarde, veio à noite, veio meio-dia. É aquele compromisso, pessoal. Deus está usando a boca dela para dizer para você e para todos nós aqui que Ele nunca mudou. A pandemia, todo mundo desesperado, sim ou não? Deus honrou ela. Não dependa de ninguém lá fora, não. Não vá pelo que as pessoas falam lá fora. Vá pelo que está escrito na Bíblia. Pensa como que está escrito aonde? Na Bíblia. Nunca se esqueça de uma coisa, eu vou falar olhando para a câmera. A humanidade sofre porque não escuta nada que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é errado e tudo que esse mundo apresenta é certo. Você sabe o que diz aí fora? Que o mundo é dos mais espertos. Esse é o ditado aí fora. E eu digo para você que o mundo, a terra é daqueles que obedecem, daqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Você tem um ditado, eu tenho a prova, eu tenho o testemunho. É só você vir obedecer que vai dar tudo certo. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Agosto, o mês do desgosto. Além do nome, qual semelhança há entre um simples período do ano e uma palavra que traz como significado o desprazer e a falta de satisfação? São inúmeras as crenças que cercam esse mês, como o mais carregado de todos. Período onde acontece o maior número de tragédias e coisas sem explicação. Quem vive um dilema na vida financeira, todavia, não está desgostoso, triste e insatisfeito somente neste mês, mas em qualquer um dos outros enquanto o problema perdurar. Como ter prazer quando se está desempregado, com dívidas que aumentam a cada dia e vendo que o fracasso já se tornou algo corriqueiro? Nesta segunda-feira, 14 de agosto, a quebra da maldição do desgosto, na corrente da prosperidade com Deus. Estaremos usando o poder da fé para determinar caminhos abertos e vitórias da sua vida financeira. Na oportunidade, abençoando também todos os profissionais da área da educação. Venha e faça deste mês o mais próspero e abençoado de todos. Hoje, segunda-feira, é o dia dessa reunião de prosperidade com Deus. Você pode tanto prosperar, ganhar dinheiro aí fora, sem a direção divina, sem buscar de Deus a bênção, tentando na força do braço, como você pode estar conosco hoje. Eu tenho dito às pessoas que esse local, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, será o local dos grandiosos testemunhos. Nós temos colocado aqui histórias de pessoas que chegam aqui com a vida toda enrolada, toda amarrada, não consegue vender. Na última segunda-feira, uma advogada trouxe todos os processos. Ela falou assim, olha, tudo isso aqui está enrolado. Eu não consigo prosperar, eu não consigo alavancar a minha vida. Você está nessa situação, nós vamos comprar a sua briga. Sai de onde você estiver, enfrente o que você tem que enfrentar e vem lutar. Se você vier, se você fizer a sua parte, com certeza Deus irá fazer a dele. Eu quero colocar os resultados, os depoimentos, eu volto daqui a pouquinho. O que aconteceu, fim de segunda-feira, pacto com Deus? Então, pastor, há 3 anos atrás, eu tinha uma causa na justiça, né? 3 anos? 3 anos atrás. E eu também não vim na segunda-feira. Era muito raro eu vir na segunda-feira. Então, a causa estava lá, né? Estava esquecida, e eu passei a começar a vir na segunda-feira. Fiz o pacto, peguei minha aliança, né? Tudo certinho. E eu não imaginava que ia sair essa causa.
Muito menos, assim, rápido. E quando foi hoje, né? Hoje, pela tarde agora, o advogado me ligou e disse que a causa foi ganha, né? Então, depois de 3 anos, e eu nem tinha esperança de que isso ia acontecer. E hoje aconteceu, né? Justo na segunda-feira, na qual eu estou firme, né? Então, graças a Deus, vindo aqui na segunda-feira, né? As coisas têm me abrindo mais a mente, né? Que eu pensava muito pequeno, né? Eu tinha 2 trabalhos, né? Então, eu achava que para mim estava bom, eu estava confortável ali. Então, tinha aquele espírito de mesmice. Não, aqui está bom, eu não vou precisar fazer mais nada. Está bom aqui. Mas, vindo na segunda-feira, eu fui aprendendo, né? Eu gastava com muitas coisas, tipo, que não tinha nada a ver, comprava muito sem necessidade. Sem direção. Né? Sem direção, na qual eu me endividava muito também. Então, vindo na segunda-feira, isso tudo foi passo a passo e agora está bem melhor. E a causa saiu, graças a Deus. Jordani, compensa essa pessoa que está assistindo, acompanhando? Sim, compensa muito. Ela sai de casa e vem? Sim, com chuva, sem chuva, no frio, compensa, porque aqui você vai aprender como você lidar com a sua vida financeira, né? Não tem como você viver assim como eu vivia. Então, você vindo na segunda-feira, você vai lidar e aprender muito aqui na segunda-feira. Então, é uma segunda-feira abençoada que tem me ensinado bastante. Amém. Bem forte para o nosso Deus. O nome da senhora? Lohane. Lohane, fazendo esse congresso, segunda-feira, aliança com Deus, o que aconteceu? Então, eu não sou de Florianópolis, sou de Brasília, cheguei aqui em Florianópolis há 5 meses e tem 2 meses que eu voltei para a igreja e fiz um pacto com Deus, fiz uma prova com Deus e saí da situação de rua que eu estava. Eu cheguei só com poucas roupas, peças de roupa, eu não estava conseguindo vender nenhuma paçoca, porque eu estava doente, e as pessoas não ajudam. As pessoas têm preconceito, elas desprezam, elas acham que a gente é drogado, que a gente é pessoa de mau caráter, elas não ajudam. Então, eu contei com a ajuda de Deus, eu vim para o altar, o dinheiro que eu poderia resolver um pouco do meu problema, eu peguei, fiz a prova com Deus e Ele tem resolvido todos os meus problemas, todos os detalhes que eu tenho precisado. Já estou trabalhando, já tenho um local para morar. Há 2 meses atrás você estava em situação de rua, numa situação complicada, sem roupas direito. Há 2 meses atrás, no congresso, você já conseguiu um emprego, já deu a volta por cima. Sim, senhor, e agora é só vitória. Para ou continua? Continua. Amém, Deus te abençoe. Seu Ivo, o que aconteceu vindo segunda? O que mudou? Então, eu sou corretor de imóveis e a vida do corretor de imóveis não é nada fácil. Certo. Né? E as vendas não estavam acontecendo e eu não deixava de vir às reuniões de segunda-feira e não deixo de vir. E obedecendo a direção que o senhor falou, que é somente uma direção. E aquilo ali eu coloquei na minha mente e pedi a Deus, dobrei o meu joelho e pedi a Deus uma direção e que Ele honrasse aquilo que foi dito na sua reunião de segunda-feira do pacto. Dobrando o joelho em casa, orei e Ele me agraciou com uma venda muito boa próximo da universidade. Eu sou corretor, conforme eu lhe falei. Sim. E vai ser um prédio ali de 8.500 metros quadrados, faz pouco tempo. Você está vendo, pessoal? Uma venda muito boa. É vindo, obedecendo. Você tem que ser fiel a Deus. Quando você entra por aquelas portas, você tem que tirar os pensamentos do mundo. Aí no mundo, pessoal, as pessoas não sabem nem o que quer. Você tem que começar a pensar com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome do senhor? Cláudio. Seu Cláudio. O que aconteceu vindo segunda, aliança aí? O que mudou? A gente tem o pacto sempre, né? E do começo do ano agora a gente trabalha com obras, né? E só vinha trabalhos pequenos, né? E a gente vem na luta, lutando, e hoje a gente começou uma obra maior e dia 14 já tem a próxima, que é maior ainda, e tem outra a caminho também. Então são 3 obras que saiu meio em seguida uma da outra, né? E o senhor lembra aquele dia que o senhor procurou o pastor Odônio aqui? Sim. Eu nunca me esqueço. Ele orou no senhor ali, né? Sim, exato. Tudo amarrado, né? Tudo amarrado, tudo parado, tudo trancado. E graças a Deus na luta, perseverando. É lógico, a gente mata um leão por dia, né? Mas estamos aí, estamos na luta e tá... Tá vendo, pessoal? O pastor Odônio orou por ele bem ali, ó. Tudo amarrado.
E ele veio, perseverou e está aqui agora dando testemunho dele. Amém? E maiores virão. Muito mais. Bem forte para o nosso Senhor. Como é que é o nome do senhor? Anderson. E a senhora? Jussânia. O que aconteceu vindo segunda-feira? A gente está vindo aí no congresso desde março do ano passado e da virada do ano agora para agora a gente aumentamos o Prolabore de retirada da empresa em 50%. Então isso tem vindo já constante já. E a gente determinou que mês a mês, cada mês que se passasse, o faturamento seria maior ainda. Então isso vem seguindo a risca. Todo mês parece que Deus surpreende, envia serviços de outros lugares, vem, vai fechando e vai crescendo. De umas 2 semanas para cá, as coisas que pareciam estar andando mais ou menos bem, o diabo se levantou de um jeito para tentar fazer com que a gente desistisse. Retrocedesse. Total. Ele tentou fazer com que a gente desviasse aquele olhar que a gente estava para o altar para outras coisas. Dentro de casa, os móveis, eletrodomésticos, chegou a estragar um no domingo, outro na segunda. O carro que a gente tinha vendido no início do ano, a gente estava com um outro emprestado. O diabo tentou tomar e tudo aquilo na mesma semana. Mas aí a gente não baixou a cabeça, seguimos perseverando, porque a gente sabia que Deus estava com a gente. Em momento algum ele estava nos abandonando. Pelo contrário, aquilo ali era só uma prova de que quanto mais a gente estava lutando, mais o diabo estava se levantando, porque ele sabia que Deus tinha algo maior. Aí foi que a gente falou, no último dia, que era na sexta, vamos dar jeito, a gente vai conseguir. Fomos aí, parecia que não ia andar, mas Deus nos honrou e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a venda do outro carro e de um outro jeito ainda conseguimos comprar o outro, sabe? Deu certo. Coisa que a gente estava esperando para depois da fogueira. No fim, Deus honrou antes, não precisou nem esperar muito tempo, né? Deus honrou. Deus honrou. Dá certo, não dá? Dá muito certo. Só salientar aqui que o propósito da Fogueira Santa era a troca de espíritos, né? Quando a gente entra no propósito, quando é de coração, é firme, é verdadeiro, desde aquele primeiro dia que eu entrei, eu já senti a troca de espírito em mim. Então, hoje foi só o complemento de poder cumprir com o meu sacrifício, mas eu já sei que, a minha vida mudou por completo, de dentro para fora. Amém. Bem forte para o nosso Senhor, pessoal. Muito mais vai vir. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Muito mais do que um símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Às 7, 10, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você precisa de um atendimento, você está sofrendo, passando por lutas, angústia, você está com depressão, você tem pensado em tirar a sua própria vida? Procure a gente hoje. Estamos de plantão aqui, vamos atender você, orar por você. Quantas vezes eu atendo uma pessoa e quando eu termino de atender eu pergunto como você está agora? A pessoa diz, eu estou em paz. Desabafar é muito bom. Tem uma causa na justiça, você quer que nós venhamos a orar? Traz aqui hoje. Melhor do que você ficar em casa, melhor do que sair do seu local de trabalho, encarar o trânsito, as dificuldades, ir para casa, aquela mesma rotina, aquela mesma situação, vem hoje conversar com Deus. Vem hoje colocar todos os seus problemas, suas guerras, suas dificuldades nas mãos de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Esses aí são os horários. Qual é o horário mais forte? É esse que você vai conseguir vir aqui e colocar a planta dos pés aqui, tá bom? Nós estamos aqui de plantão hoje para te atender. Deus abençoe, te aguardamos aqui.